Oi, gente, eu vou fazer um vídeo. E se lembra que eu prometi que ia resumir mais o livro de Mormon e falar mais sobre o livro de Mormon? Então, vai começar com esse vídeo aqui. Eu vou resumir o livro de Mormon. Esse vai ser o primeiro vídeo. Vamos compartilhar a tela. É sobre Nefe. Conseguem ver? Aqui a tela compartilhada? Consegue, né? Olha, missão 1. Leí tem uma visão, profetiza a destruição de Jerusalém e é perseguido pelos judeus. Resumo do primeiro livro de Nefe. Primeiro livro de Nefe, seu governo e ministério. Relato sobre Leí, sua mulher Saria e seus 4 filhos, que se chamavam, vou começar pelo mais velho, Lamã, Lemuel, Sam e Nefe. O Senhor avisa Leí que saia da terra de Jerusalém, porque... pronto. Porque ele profetiza ao povo acerca de sua iniquidade e eles procuram tirar-lhe a vida. Ele viaja durante 3 dias através do deserto com sua família. Nefe toma os de seus irmãos e volta à terra de Jerusalém em busca do registro dos judeus. Relata dos seus sofrimentos. Tomam as filhas de Ismael para esposas, tomam as suas famílias e vão para o deserto. Os seus sofrimentos e aflições no deserto. Volta da sua viagem, chegam às grandes águas, rebelião dos irmãos contra Nefe, e confunde-os e constroem um barco, dão ao lugar o nome de Abundância, atravessam as grandes águas, indo para a terra da promissão, e assim por diante. Isto segundo o relato de Nefe, onde as palavras eu, Nefe, escrevi esse registro. Resumo do livro de Mormon. O livro de Mormon. Relato escrito pela mão de Mormon. Por que tá tudo junto aqui? O livro de Mormon. Relato escrito pela mão de Mormon em placas extraído das placas. Pera, não tô entendendo muito bem, não. Não vou ler. Tá, não tô entendendo. É, portanto, resumo do registro do povo de Nefe, também dos Lamanitas. Escrito aos Lamanitas, que são remanescentes da casa de Israel, também aos judeus e aos gentios. Escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação. É escrito e selado, escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, a fim de ser interpretado. Selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo, por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é o registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor compartilhou a língua do povo, quando este construiu uma torre para chegar ao céu. Destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, para que possam conhecer os convênios do Senhor. Saibam que não foram rejeitados para sempre. Vem para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis por tantas coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Tradução original das placas para o inglês, feita por Joseph Smith Jr. Tem toda essa introdução. É muito grande, para falar a verdade. Introdução. O livro de Mormon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É registra a comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas, que contém a plenitude do Evangelho Eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos, pelo espírito de profecia e revelação. As palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. Tem um relato de 2 grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em 2 nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. Outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois, foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação
e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida, salvação eterna no mundo vindouro. Vou descansar um pouquinho minha voz. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato ao seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumoro. Em 21 de setembro de 1923, o mesmo Moroni, então, ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu a respeito do antigo registro e da tradução que seria feita para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas, como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, segundo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e de unidade do livro de Mormon. Os testemunhos estão escritos aqui, incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Isso aí são os depoimentos, eu não botei aí. Ia ficar muito grande. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mormon. Ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus o Pai eterno em nome de Cristo se o livro é verdadeiro. E os que assim fizerem perguntarem com fé obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho saberão pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Joseph Smith é o seu revelador e profeta nesses últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é o reino do Senhor, reestabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Aí tem uma explicação. Deixa eu respirar. Breve explicação sobre o livro de Mormon. Explicação do livro de Mormon. O livro de Mormon, registro sagrado de povos da América Antiga, foi gravado em placas de metal, as fontes das quais este registro foi compilado incluem o seguinte: as placas de neve, que eram de 2 tipos, as placas menores e as placas maiores. As primeiras eram mais particularmente dedicadas aos assuntos espirituais, ao ministério e aos ensinamentos dos profetas, enquanto que as últimas continham, em sua maior parte, a história secular dos povos em questão. Desde o tempo de Mosias, entretanto, as placas maiores passaram também a incluir assuntos de grande importância espiritual. As placas de Mormon, que contém um resumo das placas maiores de neve feito por Mormon, com diversos comentários. Essas placas também contêm a continuação da história escrita por Mormon e adições feitas por seu filho Moroni. As placas de éter. Segundo a história dos Jareditas, este registro foi resumido por Moroni, inseriu comentários próprios e incorporou o registro à história geral sob o título de Livro de Éter. As placas de latão, trazidas de Jerusalém pelo povo de Leí, em 600 a.C. Essas placas continham 5 livros de Moisés e também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá, e também as profecias dos santos profetas. Muitas citações de Isaías e de outros profetas bíblicos e não bíblicos que se encontram nessas placas aparecem no livro de Mormon. Daí tem mais coisas, se vocês quiserem ver no livro de Mormon, vocês podem ver. Vamos para a parte principal agora. Capítulo 1. Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Leí vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus, aproximadamente 600 a.C. Eu, Nefe, tenho nascido de bons pais, recebo, portanto, alguma instrução e todo o conhecimento de meu pai, tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias, sem havendo adquirido um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Faço por isso um registro de meus feitos durante minha vida.
Sim, faça um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. E sei que o registro que faço é verdadeiro e faço com minhas próprias mãos e faço de acordo com o meu conhecimento. O que aconteceu no começo do primeiro ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, meu pai Lei morar todos os dias em Jerusalém, e apareceram muitos profetas nesse mesmo ano profetizando ao povo que todos deveriam arrepender-se, a grande cidade de Jerusalém precisaria ser destruída. O que aconteceu que meu pai Lei, quando seguiu seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. Aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele. Foi muito que ele viu e ouviu e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. Aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito pelas coisas que vira. Estando dessa maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar seu Deus. Aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu e viu que o seu resplendor era maior do que o sol ao meio-dia. E também 12 de outros que o seguiam sobre ele desceram ao das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio, colocou-se diante do meu pai, e deu-lhe um livro e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele leu, dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada, muitos seriam levados cativos para a Babilônia. Aconteceu que depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Aos nos céus está o teu trono. Teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra, porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava ao louvar ao seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. Agora eu, Nerf, não faço o relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos, e também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não faria um relato completo. Farei, porém, um relato dos meus feitos em meus dias. Este escreve um resumo do registro de meu pai nas placas que fiz com minhas próprias mãos. Então, depois de haver resumido o registro do meu pai, farei um relato de minha própria vida. Porque eu não quero que saibais que depois de o Senhor ter mostrado ao meu pai Lei tantas coisas maravilhosas, sim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que este se dirigiu ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que viram e ouviram. O que aconteceu com os judeus? Escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações. Testificava que as coisas que vira e ouvira e também as coisas que ele havia lido no livro manifestavam claramente a vinda de um Messias e também a redenção do mundo. Quando ouviram estas coisas, os judeus iraram-se contra ele, assim como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado e apedrejado e matado. Procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém, que eu vos mostrarei que as terras de misericórdia do Senhor são sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes como o poder de libertação. E aqui tem uma imagem de Leí profetizando ao povo, tá vendo? Então, é isso. É o vídeo de hoje. Tchau, gente.